Olá, calouros! Sejam bem-vindos à terceira fase. Se no semestre anterior você aprendeu a editar apenas uma reportagem, nessa nova aventura que é o terceiro semestre, vocês vão ter que preparar um telejornal inteiro. Mas não se preocupem, vocês vão ter a ajuda do Brasil e a nossa também com esse manual maravilhoso que a gente preparou para vocês com muito carinho. Oi gente, eu sou a Aline. E eu sou o Michel. E nós somos editores do Conexão. E o Conexão, ele é um telejornal feito pelos estudantes da disciplina de Laboratório de Vídeo e Telejornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Daí a gente divide as funções durante o semestre, as pessoas ocupam funções que teriam um telejornal da grande mídia, assim, por exemplo, igual. Eu e a Aline, a gente é editor-chefe. E a gente faz coisas que os editores-chefes fariam, tipo acompanhar as matérias, cortar texto, derrubar a matéria. E para fazer o Conexão acontecer, tem certas coisas que precisam serem feitas, não só na parte de produção do conteúdo jornalístico, mas também na parte visual. Por exemplo, o Jornal Nacional ou os jornais padrões que a gente tem no Brasil, geralmente eles têm uma bancada e aí tem os apresentadores. Aqui a gente resolveu não fazer isso. E o nosso jornal é baseado em entrevistas, tanto que tem as duas cadeirinhas aqui, o apresentador senta aqui, o entrevistado aqui, e a gente conversa com a pessoa durante o jornal, assim, a gente tenta deixar o jornal o mínimo possível de chato, a gente quer fazer um jornal legal, por isso que, resumidamente, é isso que a gente quis fazer, mudando isso. E assim, como isso é um manual e como a gente vai explicar como fazer um telejornal, eu acho que é muito importante entender o que vocês querem fazer e refletir isso no estúdio, no cenário. E aí, se vocês querem uma coisa que nem era o nosso, de ser entrevista, uma coisa mais pessoal, de olhar no olho do entrevistado e falar, então eu acho que uma cadeirinha é mais interessante do que o fundo virtual. Mas aí vocês pensam depois, quando vocês forem fazer suas reuniões de pauta e decidir o telejornal de vocês. A gente passou um semestre inteiro recriando um telejornal, então a gente deixou esse legado para vocês pegarem e verem o que dá para tirar daqui desse nosso manual e fazer do melhor jeito possível no semestre que vem. Sim, então aproveitem porque é muito legal. Chegamos ao segundo bloco, e é nessa parte que você vai aprender na prática a como construir o seu próprio telejornal. Bom, como vocês podem ver, a gente está fazendo a reunião de pauta do programa Conexão UFSC da quinta-feira, que vai ser exibido na semana que vem, vai ao ar na semana que vem. Durante o semestre inteiro, nossas reuniões de pauta eram sempre uma semana antes de quando o programa ia ser exibido. Aqui, como vocês podem ver, a gente já tem a ideia do tema. Tiveram algumas ideias de temas, mas a gente sempre analisa, vê qual que é o mais adequado para o programa seguinte. E a partir daqui que a gente definiu o tema, a gente começa a fazer um brainstorming do que a gente pode ter dentro desse programa. Você vai ter matéria de contextualização, se não vai ter, você vai ter onde que vai ser feitas as matérias, se vai ter Povo Fala, se vai ter enquete. Tudo a gente tem que decidir aqui na reunião de pauta, porque a gente tem uma semana para produzir isso. Aqui na reunião de pauta também a gente já define todas as funções. Quem vai fazer o Povo Fala, quem vai fazer a matéria, quem vai fazer o corte, quem vai fazer o corte de áudio, quem vai fazer a apresentação. E principalmente, o mais importante, que a gente já defina aqui, pelo menos ideias de possíveis entrevistados, porque o nosso programa de quinta-feira do Conexão, ele é sempre baseado na ideia, sempre baseado no que o entrevistado tem para trazer para a gente. Depois disso, depois de tudo arrumado, todo alinhado, já tudo costurado no nosso programa, o resto a gente tem uma semana para produzir, então mãos à obra. Se vocês decidirem fazer um programa com uma entrevista, vai ser muito legal. Isso dá uma dinâmica bem diferente. Mas tem alguns tratos, algumas etiquetas que vocês precisam pensar com relação ao entrevistado. Então, sempre ser cordial, buscar uma pessoa que não só seja uma especialista e conheça muito sobre o assunto que vocês vão falar, mas também saiba falar muito bem perante as câmeras. Também tomar muito cuidado com relação ao horário, não deixar a pessoa esperando muito tempo. Normalmente o programa atrasa, então é bom se programar um pouco, com uma folga um pouco maior. Então, também sobre os ensaios aqui dentro do estúdio, a gente precisa ensaiar a nossa postura. Então a gente não pode ficar com o braço muito aberto, ou fechar a mão,
ou ficar em posturas meio irregulares. Então a gente precisa ficar com uma postura sempre ereta e sorrir também quando possível, ser simpático. Boas práticas sobre como falar com o entrevistado e como se portar perante um entrevistado. Sempre ser cordial também perante as câmeras, não cumprimentá-lo nem no começo do programa, nem no final, não é necessário. Fazer uma apresentação breve do currículo, da biografia da pessoa e por que ela está ali. Também conversar com a pessoa. Então, isso aqui é para ser uma conversa, é para ser algo genuíno. Então, para isso aparecer por detrás das câmeras, também precisa ser uma conversa genuína na frente das câmeras. Também é importante olhar para o seu entrevistado quando você estiver conversando com ele. Então, não ficar olhando para a câmera e também dar uma recomendação para ele também não ficar olhando para a câmera. Para isso parecer uma conversa, a gente precisa também olhar olho no olho, né, Neri? Olha só, pessoal. Vocês que estão começando agora e estão pensando em gravar matérias na rua, acho que é muito fundamental que vocês revisem todos os takes que vocês aprenderam nas fases anteriores. E peçam a câmera para o professor para treinar, sabe? Para deixar o mais natural e suave possível. Uma vez que vocês estiverem bons de câmera, vocês podem ir para a rua e começar a treinar a parte da abordagem. Então você vai gravar uma matéria, vai entrevistar alguém na rua, um fala-povo, ou então entrevistar uma pessoa, um especialista. Você, com o tempo, começa a pegar a manha, começa a sentir a vibe da parada. Você que é envergonhado, essa é a hora de você botar a cara e perder essa vergonha. Você vai sentir, uma coisa aqui no peito vai te dizer, ai meu Deus. Mas você tem que perder isso, ignorar e seguir em frente. Eu sei que tem muita gente que é envergonhada e por isso eu tô falando isso. Eu não faço muito tipo envergonhado. Mas não tenha vergonha, você está trabalhando, você está querendo aprender técnicas para se alimentar, para sobreviver, então foda-se isso. Então, a primeira coisa que você faz quando chega na matéria, se você for cinegrafista, você faz takes gerais e takes de apoio, para o caso de você ter que encobrir uma fala ruim do repórter ou da matéria em geral. Se você for o repórter, você vai logo no foco que é o entrevistado, vai conversando com ele, vai explicando para ele como é que vai ser mais ou menos, e aí você parte para a entrevista. Uma coisa interessante no Fala Povo é você abordar as pessoas que você imagina que vai falar, sabe? Aquela pessoa parece que tá louca para falar. Você vai lá, se aproxima e você vai ver que na maioria das vezes essa pessoa vai dar um depoimento legal. Mas não é o caso sempre, tá? Cara, a edição é muito comum nas fases iniciais a galera colocar a trilha sonora, assim, o áudio muito alto. Então, o que eu recomendo, o que eu faço, vocês podem assistir as minhas reportagens e ver como está o áudio, que está supimpa. Eu recomendo vocês acompanharem a fala das pessoas, sabe? Quando alguém está falando, você diminui essa trilha. E quando ela não está falando, você aumenta. Isso parece ser óbvio, mas muita gente não faz e acaba deixando a trilha muito alta em cima da fala da pessoa. Outra coisa, fones de ouvido, use fones de ouvido. E se você não consegue escutar, ouvir o que está sendo dito, abaixa essa trilha, cara, pelo amor de Deus. Outra coisa, é muito importante você escolher uma trilha certa. Então, escute 1000 vezes, trilhões de músicas, até você ter certeza que aquela é escolhida. E edição de vídeo é ritmo. Ritmo, ritmo. Coloque isso na cabeça. Ritmo. Você tem que ficar reassistindo até você ver que está no ritmo legal. É um contexto inteiro, sabe? Se você vai ter uma matéria, você tem que ver a matéria inteira e sentir como é que está o ritmo. Pô, ela tá chata, ela tá passando rápido demais, não tá dando para entender, eu tenho que jogar isso aqui atrás, eu tenho que jogar isso aqui para frente, um pouco que nem o texto, mas, né, em vídeo. Acho que essas são as dicas que eu tenho para dar de vídeo. Então, gente, para se fazer TV, tem que pensar também que não é só a imagem e a fala, tem que pensar no texto. Isso vale tanto para a matéria quanto para no estúdio. Só que no estúdio, geralmente, você tem um TP para te ajudar. E na matéria, às vezes, não acontece, se você quiser fazer uma passagem ou se você for fazer um off. Então, tem que pensar muito bem que você não pode sobrepor nas tuas palavras o que está sendo visto na imagem. Você tem que pensar num texto para a TV mesmo. E esse texto tem que ser simples, ele tem que ser mais direto e acessível para todos. A TV é o meio mais assistido dentre dos meios jornalísticos, então tem que ser mais acessível. Agora, para o texto do roteiro, a gente também tem que ter isso em mente, mas a gente também tem que pensar que uma pessoa vai falar aquilo e esse texto tem que estar refletindo como ela falaria. Não pode ser completamente diferente. Então, o roteiro geralmente é escrito
em parceria com o apresentador e também, no caso, os editores, que veem se tá bom esse texto e o que precisa mudar, pensando no script do jornal, em toda a estrutura que ele vai ter, onde vai entrar matéria, o que vai chamar o quê. E esse texto também tem que ser leve, ele tem que ser leve, ele tem que refletir quem está apresentando. Então, não é muito bom você ficar pensando, eu tenho que escrever desse jeito, desse jeito. Tem que escrever do jeito que você acha melhor e aí os editores vão vendo como adequar em relação ao resto do telejornal e as matérias que vão ser apresentadas. E quando chega o dia tão esperado, que é quando o jornal vai ao ar, tudo fica uma loucura. A gente tem que finalizar as matérias, preparar o roteiro e ensaiar muito. Tudo pronto, então? Vamos gravar? Fecha aí, ó. Fecha a porta de Marina aí. Você vê ao vivo apenas o apresentador e o entrevistado. Mas atrás das câmeras, a gente tem uma equipe trabalhando na mesa de som, na mesa de corte e no teleprompter, que chamamos de TP. Andrei, tá aberto. Você tá muito feliz, tá? Você está feliz, eu tô dizendo pra você que você tá feliz. Sorri, brinca, tá? A melhor forma de combater o nervosismo é sorrir. Todos na sala ficam ansiosos para a transmissão. E durante o programa, a gente fica atento para não acontecer nenhum erro. Só que quando acaba, é só alegria. 1, 2, 3. Saiu? Saiu. Nasceu a menina Conexão. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Sucesso, sucesso. Humildade à parte, fomos fodas. O Guião nos ajudou muito hoje. Ele merece. Eu já cansei de filmar o guião. Já, Vou querer meu já cachê, fiz hein? elogio. Vou querer meu cachê. Não, eu vou até falar. Andrei, nosso astro, mandou bem. E aí, rapaziada, tudo bem? Bravo, né? Obrigado, Andrei. Valeu. Eu só tô filmando. E não adianta toda essa trabalheira se o Conexão não chegar até você, telespectador. Apesar de se tratar de uma disciplina de telejornalismo, o Conexão UFSC é veiculado na internet. Ele vai ao vivo no YouTube, mas para quem não conseguir acompanhar em tempo real, todas as edições estão publicadas no Facebook. Lá a gente avisa alguns momentos antes do programa entrar no ar e depois postamos eles para você acompanhar as que não teve tempo de assistir na hora. Chegamos à terceira e última parte do nosso manual. Aqui, você fica com os nossos depoimentos emocionados, onde a gente compartilha com você as nossas experiências. Então, a experiência de participar do Conexão foi algo sensacional, algo incrível, porque a possibilidade que nós temos aqui, a aparelhagem que nós temos e a possibilidade de montar um telejornal, ainda que de uma forma muito estagiária, é algo que poucas universidades têm. E a gente tem, e acho isso incrível. Falando agora de experiência, a experiência foi muito boa. Eu fiz a primeira apresentação do programa, inclusive com um mini striptease. Não sei se eu me orgulho disso, mas foi uma coisa muito legal, assim, que eu gostei de fazer, uma coisa inesperada, que a gente não ia fazer aquilo. Daí, chegando aqui 40 minutos antes de entrar no jornal, eu e a Linda, a gente teve aquela ideia ali e conseguiu botar em prática, de certa maneira, não ficou 100%, mas ficou legal. Realmente, depois, participando do Conexão, eu vi que eu melhorei bastante nessa apresentação, principalmente como o professor agora há pouco falou aqui, projetar minha voz, falar para fora, gesticular também bastante, e é isso aí. Participar do Conexão foi uma experiência bastante nova, porque apesar de eu gostar bastante de audiovisual, eu ainda tinha um pouco de preconceito, assim, com TV. Porque eu achava que a gente sempre tinha que seguir os mesmos formatos. Mas foi muito legal essa liberdade que a gente teve de fazer o telejornal do jeito que a gente queria. Então a gente escolheu essa proposta de fazer o programa temático, com entrevistas, e foi muito legal. Eu gostei de ter feito cada uma das coisas que eu fiz, que foi parte de edição, de reportagem, de falar com as pessoas. E acho que eu aprendi várias coisas nesse semestre, e o conselho que eu deixo para os calouros é realmente não tenham medo de expor as ideias de vocês e de propor coisas novas,
Porque realmente, para algumas pessoas, principalmente para as pessoas da nossa idade, esse telejornalismo muito jogralzinho é meio batido, é uma coisa que a gente não tem tanta vontade de fazer. Então, inventem um novo formato, não tenham medo. Foi uma experiência ótima. Nós conseguimos, em 7 pessoas, colocar telejornais bem legais. E ter escolhido também fazer entrevista foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de apresentar uns programas e foi uma experiência super rica. Não fiquem tão nervosos. Pode ser meio errado dizer isso, porque as pessoas deveriam ficar nervosas, mas eu não estava nem um pouco nervosa. Então, às vezes, muitas coisas são colocadas na nossa cabeça, ou a gente fica com aquele terrorismo de que vai ser tudo horrível, e nem sempre é. Então, a experiência foi super legal, foi muito engrandecedor poder entrevistar pessoas, fazer matérias, descobrir novos formatos de vídeo, e colocar um telejornal que realmente fizesse sentido pra gente. Não sei, eu gostei bastante que a gente escolheu para fazer um formato temático e óbvio que a gente tinha pouquíssimas pessoas para fazer um telejornal tradicional, não daria conta. Então, a gente ter mudado o formato, eu gostei muito de ter deixado um pouco mais descontraído. E eu acho que ficou com a nossa cara, assim, se a gente for olhar cada um de quem estava fazendo, eu acho que refletiu um pouco de quem a gente é. E foi uma experiência prazerosa, apesar de ser bem desgastante, de ter que você colocar um programa no ar. E são muitos detalhes que precisam estar corretos e montar todo um script de um programa e fazer ele funcionar. Dá um pouco de dor de cabeça, mas na hora que você vê o resultado pronto e que as pessoas estão reagindo a ele de uma forma positiva, é muito bom, é muito gratificante. E o jornal é muito bom, porque aqui a gente experimentou várias coisas do jornalismo, assim, que, tipo, nossas matérias, a gente tentava fugir um pouco do tradicional. A gente usava trilha praticamente em todas as matérias, que dá mais vida, assim, na produção. Já no formato do nosso jornal também a gente tentou inovar, usando um cenário diferente, um cenário que era um cenário físico, né, era um cenário virtual. A gente tinha entrevistados toda semana e o jornal ia com base nesse entrevistado. E isso fazia a gente exercitar também coisas que a gente aprende nas outras disciplinas, tipo técnica de entrevista. É uma oportunidade muito boa que a gente tem aqui na UFSC, porque a gente tem equipamento, a gente tem um estúdio bom, a gente tem professores que ensinam, a gente tem monitores que acompanham também. Então, a minha dica é aproveitar a oportunidade e fazer valer ao máximo. Meu nome é Matheus, eu tenho 21 anos, sou da 5ª fase e consegui ficar 2 anos longe do laboratório de telejornalismo. Mas eu comecei a pensar a minha vida, a repensar ela, e vi que se eu quisesse um dia me formar, eu teria que fazer essa disciplina logo. Então, eu só vim aqui, me meti no meio desses loucos tudo, e no fim foi suave pra caralho e só foi show de bola. Eu acho que se tu não gosta muito de televisão e não gosta muito de aparecer, não fica com tanto medo como eu tive, porque existem várias funções em que tu não vai precisar mostrar tua cara e ser criativo. Então, fica tranquilo, cara. Tu tem chance ainda no jornalismo. O nosso manual vai ficando por aqui. A gente deseja para você, calouro, que essa experiência seja tão boa quanto foi a nossa. Sejam criativos, tenham calma, porque no final do semestre tudo vai dar certo.